O ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue os institutos de pesquisas eleitorais. Já o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um pedido de abertura de CPI. Os institutos cometeram erros grosseiros nas previsões para as eleições deste primeiro turno. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou a abertura de inquérito depois de receber uma representação da coligação da campanha do presidente Bolsonaro, assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que aponta condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. Resultados muito discrepantes, números que destoaram muito da realidade, do resultado final da eleição. Terminamos a instauração do inquérito pela Polícia Federal para apurar esses fatos. Divulgação fraudulenta de resultado de pesquisa, um crime que, em tese, induz as pessoas a tomar sua decisão, fere aí o direito constitucional do voto, da decisão, da livre decisão do cidadão. Então, é extremamente importante a apuração para evitar esse tipo de conduta. Se realmente houve, precisa ser investigado e precisa ser punido. No Senado, os sistemas das pesquisas de intenção de voto das principais empresas e institutos dessa área também podem ser alvo de investigação de uma CPI. No pedido, o senador Marcos Duval justifica que a investigação é necessária porque se constatam inaceitáveis desvios de balizamento de preferências e percentuais dos diversos candidatos, mesmo em aferições de véspera dos pleitos. Já escutamos proprietários de instituto dizendo, olha, é a gosto do cliente. Quando você fala a gosto do cliente, eu vou falar, então eu quero um resultado que ciclano esteja pior e eu esteja melhor. Minha intenção era até dar início à CPI antes do segundo turno. Os questionamentos em relação às pesquisas ganharam força depois do resultado do primeiro turno da eleição presidencial ser bastante diferente do apontado pelos levantamentos. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. Quest, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Uma das hipóteses levantadas pelos institutos de pesquisa para explicar a diferença é que os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, tiveram uma votação menor do que a prevista. Muitos eleitores desses candidatos teriam migrado para o presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de antecipação do segundo turno. Mas muitas das previsões para os governos estaduais e para o Senado também não se confirmaram. Em São Paulo, para ficar em apenas um exemplo, o candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, liderava todas as pesquisas e terminou o primeiro turno mais de 6 pontos percentuais atrás de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos teve 42,32% dos votos válidos. No Senado, é preciso agora conseguir o número mínimo de 27 assinaturas para a abertura da CPI. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, apoia a criação de um projeto para regulamentar as pesquisas e punir os institutos que errem muito, fora da margem de erro ou de forma intencional. O Jornal da Record procurou os institutos citados na reportagem, apenas o IPEC se manifestou. Argumentou que segue o Código de Ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá.